Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! O podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e quando entregamos pra Deus e é da vontade dele, as coisas funcionam, né, Botega? É isso aí, hoje vamos conhecer a história de Neemias, mas que também pode ser a nossa. Olha só, e hoje então mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Nós vamos falar sobre esse exemplo de liderança. Nós vamos falar então, como o Botega já mencionou, sobre Neemias. Beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Botega, como comentado, nós vamos falar hoje sobre Neemias, mais um episódio da série Personagens da Bíblia, que estamos aí passando por alguns deles para falarmos sobre suas vidas e o que podemos aprender com eles. Então, como sempre, aquele clássico, aquela volta às línguas diferentes do que a gente está acostumado, que é o português e agora o inglês, veja só, né? Vou deixar no ar. Olha só. Mas vamos lá, Botega, como sempre, comentamos qual o significado do nome Neemias. Então vamos lá, começando com a origem, né? Neemias significa o Senhor consola. Olha só, vem lá, né, do hebraico, né? Origem do hebraico, Nehemiah, né? Que daí tem... Nehemiah. Perceba que tem o Yah atrás, né? Yah, que seria do Jah, né? Que é o nome de Deus, o Jeová, o Senhor. E esse Yah é o que normalmente as artes marciais falam quando vão dar um golpe. Veja só. Então, a arte marcial pode louvar a Deus também? Não, estou brincando com vocês. Mas é isso aí, vem lá do hebraico, né? E significa isso aí, né? O Senhor consola, né? Ele conforta, por causa dessas raízes. E analisando, Botega, a questão cultural e histórica, porque a gente vê a história de Neemias num livro chamado, da Bíblia, né? Chamado Neemias, veja só. Mas aí a gente já tem duas coisas interessantes, né? Que a primeira é que Neemias só é citado no seu próprio livro, né? Olha ali, hein? E agora? Olha só. E agora? E outra também, que os textos em hebraico trazem Neemias junto com o livro de Esdras, sendo um livro só, né? Como se fosse um livro escrito por Esdras, mas que uma parte ele fala de si mesmo e uma parte ele fala da história de Neemias. Isso é importante. Se você pegar um Tanakh na mão, né? Que é digamos, entre aspas, a Bíblia judaica, né? É um Antigo Testamento lá dos judeus, que não é para os judeus do Antigo Testamento, porque eles não tem o Messias vindo ainda, né? Não tem o novo, então não tem como ser antigo. Então você vai ter lá, provavelmente, se eu não me engano, apenas Esdras você vai ter Esdras e Neemias together, né? Together, é um livro só. Assim como antes também da nossa Bíblia, de como ela é, o livro de Samuel também era um só, né? Isso. E tem algumas outras diferenças, mas não muda nada o que está escrito, foi apenas separado. E a gente percebe, Botega, que o livro de Neemias, por esse motivo, né, que tu comentou agora, o contexto histórico dele é muito semelhante ao de Esdras. Porque como se fosse uma continuação, né? Exatamente, porque a gente percebe lá que Esdras, a gente vê a história dele, né, voltando, porque o povo de Israel, eles ficaram no cativeiro lá da Babilônia durante 70 anos, certo? E aí, depois lá com Ciro, né? Isso. Antes disso mesmo, antes do cativeiro ali, então 300 anos antes desse livro de Neemias, foi quando os assírios tinham exilado as 10 tribos do norte e espalharam pelo mundo, né? Isso começa lá em 2 Reis, depois a gente tem 200 anos antes de Neemias, que Deus usou os babilônios para saquear, destruir e quase despovoar Jerusalém, também a gente vê ali em 2 Reis 25.
25. E depois aí a gente tem os 70 anos de cativeiro, que é lá em Jeremias 25. E tudo isso causado pela infidelidade de Israel, né? Então, tipo, são vários pontos da infidelidade de Israel até chegar aí nesse livro de Esdras e Neemias. Colheram o que plantaram. Isso. E daí ali Ciro, ele faz ali uma lei ali, né, que ele tinha essa ideia, essa política de estimular os povos que estavam sendo subjugados a retornar às suas terras de origem. Então ele faz um decreto, aí o povo começa a voltar para a Terra Prometida. Aí a gente chega em Esdras, em 458 a.C., que ele volta a Jerusalém, e só 14 anos depois, sabendo de algumas notícias, né, Neemias ele sentiu, digamos assim, muito triste, né? Sentiu um peso no coração. E aí ele também volta para Jerusalém. E aí é desse cara que a gente vai falar, desse cara chamado Neemias, que era o copeiro do rei. O rei da Pérsia, o Artaxerxes I. Botega, o que significava que ele era o copeiro do rei? Ser o copeiro do rei é uma pessoa que vai provar a comida do rei, que vai ter certeza que o rei não vai ser envenenado e, consequentemente, essa pessoa, por ter tanta proximidade do rei, ele era quase um conselheiro, né? Porque ele estava sempre ali do lado, quando o rei ia tomar um copo de vinho, ele dava um golezinho antes, via que não ia morrer, dava pro rei, né? Então o rei tinha muita confiança nesse copeiro, porque o copeiro era quem salvaria ele de algum envenenamento. Veja que, desde lá, Neemias, ele, claro que nesse caso, talvez por obrigação, né? Não temos como saber. Mas ele já exercia o que Cristo falava, né? Devemos amar os nossos inimigos, veja só. Devemos morrer pelo próximo, porque ele poderia morrer, né? E ele fazia discipulado com o rei. Mas deixa eu contextualizar ali que nem tu tinha falado. Então, a gente tinha ali do cativeiro, quem tinha levado o povo ao cativeiro foi os babilônios, né? Então, só que o rei Ciro, ele é persa, né? Então, durante ali o Império Mundial, que era dos babilônios, ali com a nave do Matrix lá, o Nabucodonosor, né? Trocou, né? Perdeu para os persas. Então, durante ali o cativeiro, a gente pode ver isso em Daniel 5, né, que é ali com o rei Ciro, foi trocado dos babilônios para os persas, né, e aí tu tem essa troca, né, então durante os babilônios teve 3 levas de israelitas para o cativeiro, que aconteceu em 605, 597 e 586 a.C., e aí com o rei Ciro correram 3 retornos, né? 2 com o Ciro e 1 com esse Artaxerxes. Então, no livro de Esdras ele conta os 2 primeiros retornos. No livro de Esdras ele conta os 2 primeiros retornos. O primeiro retorno é com Zorobabel e Josué, que aconteceu em 538, no capítulo 1 a 6 do livro de Esdras, que aconteceu ainda sobre o rei Ciro. Nesse primeiro retorno eles reconstruíram o templo de Jerusalém. Depois o segundo retorno foi com Esdras, então aconteceu em 458, que conta ali o resto do livro de Esdras, do capítulo 7 ao 10, que daí já aconteceu com o Artaxerxes. E por último, Neemias, aconteceu 13 anos depois, que foi em 445, com o rei Artaxerxes já, e nessa vez aí ele reconstruiu os muros. Minha Bíblia diz 444, Neemias. Temos uma imparcialidade aí. Mas tudo bem, não vem o caso, 1 ano, né, diferença. Não vai fazer muita diferença. Provavelmente o livro começou a ser escrito em 444, mas Neemias voltou com o povo em 445, alguma coisa assim, talvez. Pra mim diz que a data do livro é 445, 425, mas que Neemias ele vai a Jerusalém em 444. E 443 a construção dos muros é concluída. Isso, 445 pode ser o começo do livro, 444, porque tu tem que contar sempre pro zero, né? Quanto mais tarde, mais perto do zero, então... Exatamente. Então, enfim, um ano depois ali ele foi pra lá. E é interessante aí que a gente vê como Deus faz as coisas, né? A vontade de Deus ela é feita através do povo dele, povo escolhido, no caso Neemias ali, e também ele utiliza mesmo os gentios para que a vontade dele seja feita, né? Tanto que Neemias se aproximou aí do rei, como tipo, a confiança que Neemias tinha com o rei ajudou a reconstruir os muros. Então Deus usa até mesmo um rei pagão para reconstrução ali dos muros. Então, a gente viu ali o contexto histórico do livro de Neemias, e a gente vê então que Neemias, ele
precisou voltar a Jerusalém, mas antes ele precisar, ele ficou sabendo, né, que Jerusalém ainda não estava com seus muros construídos. E naquela época, é importante a gente falar, pessoal, que uma cidade não ter os seus muros significava que ela estava à mercê de qualquer ataque de inimigo, além de ser uma vergonha, digamos assim, principalmente para uma cidade como Jerusalém, que tinha o Deus Jeová, né? Então era uma vergonha para o próprio Deus que a cidade ela não estava, digamos assim, com suas defesas. E daí, então, Neemias fica sabendo, através de Hanani, né? Isso. Ele comenta ali, né? Dizendo, Hanani chega, avisa Neemias sobre essa questão dos muros. Ele diz que ainda estavam derrubados e as portas também ainda estavam queimadas. E nesse momento, Neemias ele fica muito triste e ele começa a orar, né? Então, já desde o início, ele começa a orar e entregar tudo a Deus. E a gente chega então no momento que Neemias ele conversa com o rei. Como ele era copeiro do rei, ele tinha muito relacionamento com o rei. E aí, em um momento, o rei percebe que Neemias estava muito triste. O semblante dele, o rosto dele estava triste. E isso fez com que Neemias ficasse com muito medo, porque não eram permitidas pessoas com rostos tristes na presença do rei. Todos deveriam estar felizes. Então, o Neemias poderia ter até morrido, né? Mas o rei pergunta, o que está acontecendo aí? O que tá rolando? O que tá pegando, né? E daí, então, ali na presença da rainha, inclusive, então era um momento mais íntimo, Neemias abre o coração, né? Neemias, veja só que é um servo falando com o rei, né? O rei da Pérsia, né? E falando, olha, aconteceu isso, aquilo, e aí ele começa a pedir as orientações, né? Inclusive ele ora ali rapidamente para fazer os pedidos ao rei, né? Mas essa questão aí de estar com a rainha, né? Se a gente for ver, eles estavam em Suzã, né? É o nome da cidade onde que o Artaxerxes aí, Neemias estavam morando, que a gente vai ver essa cidade em Ester, no livro depois de Neemias, né? Que Ester era a madrasta de Artaxerxes, olha só. Então, se tu for ver, digamos, tu tem essa proximidade do povo judeu com esse povo pagão aí dos persas, então talvez por eles estarem ali junto com a rainha também significou, tipo, a Ester ali já estava também fazendo os lados aí dessa questão dos povos judeus, aí, do povo de Israel aí nesse ponto aí. Mas então Neemias ali no começo ele queria saber sobre os muros e tal, sobre a cidade, porque já fazia 13 anos que o segundo grupo tinha ido com Esdras, né? Então ele queria saber como é que tava o pessoal lá, tava tudo certo, né? Então Hanani ali conta sobre esses 3 pontos aí, né? Que é, né, como é que o pessoal tava, como é que tava o muro aí, como é que tudo tava funcionando ali, né? Neemias até fica chateado ao saber que os muros estavam derrubados ainda, porque ele achou, o pessoal voltou e tá ainda em pecado, né? Então, por isso que tá essa miséria por lá, né? Porque o pessoal tá em pecado, Deus não tá seguindo o que ele falou que ia fazer, então tá meio ruim aí, né? Então é por isso que daí ele começa a ficar chateado aí junto com o rei percebe, porque todo mundo tá ali feliz, porque... Até ali na questão do pecado, até ele confessa a Deus, né? A gente percebe ali 3 pontos, né, na oração de Neemias, né? Ele inclui ele pede pela misericórdia de Deus, ele confessa os pecados e ele reconhece que o juízo de Deus contra o povo é correto, né? Aí tem mais um ponto que daí ele pede daí também pela questão que o passo seguinte, né, pelo sucesso, né, porque ele vai conversar ele vai ver todas as coisas pra questão da reconstrução do muro, né, só pra comentar, mas pode continuar aí. Ele clama dizendo que Deus já tinha falado que ia juntar todo o povo se fosse fiel, né, então o pessoal não tá sendo fiel, então é por isso que não tá juntando todo mundo, né. Mas aí depois ele diz lá no versículo 9, se voltarem pra mim, obedecer os mandamentos e puser em prática, mesmo que esteja espalhado, ele vai reunir ele, né, vai trazer o lugar de volta, né, pra estabelecer o nome dele, então... E essa questão de o rei ajudar, assim, o povo, a gente já viu em outros livros também. A gente pode ver com Josué, com Daniel, com Ester e com Mordecai, que são um pessoal que foi ajudado aí, o povo de Israel foi ajudado através dos reis, sua proximidade aí com os reis pagãos aí. Então, ali nessa parte aí da petição, né, então Neemias prova o vinho de Artaxerxes aí, que já mostra uma proximidade, né, já abre o coração de Artaxerxes, né, porque o cara já tinha ido ali provar o vinho, e aí faz essa petição aí sobre
os muros, né? Ele pede porque que tá triste, ele diz, tô triste por causa da cidade dos meus pais, né? Que tá lá uma vergonha, né? Que os muros tudo caído, tudo... A cidade tá destruída desde lá do tempo de Nabucodonosor, né? Que foi os babilônios que foram lá, entraram na cidade, quebraram fora tudo. E ninguém fez nada até agora, né? Então pede que ele pudesse voltar lá e reconstruir a cidade da família dele, né? E aí, faz aquela, que nem tu disse, faz a oração e eles... então me diz aí quando que tu quer ir, quando que tu quer voltar, porque tu vai voltar aqui pra mim, né? Não tem essa história de ficar por lá. E aí fecham as datas aí e deixa que Neemias fosse pra reconstruir, né? E essa seria, digamos, a terceiro retorno dos babilônios. Então Neemias provavelmente voltou já umas com pessoas junto. Os babilônios não, os israelitas, né? Voltou ali pra terra. É interessante que ele falou, você comentou ali que ele ia, vou ficar um prazo curto lá pra ver lá o que tá acontecendo, mas no fim ele acabou ficando 12 anos em Judá, né? A gente vê lá no capítulo 5, versículo 14. É que a gente tem uma sensação de tempo bem diferente, né? Lá, eu vou ficar um período 12 anos, né? Tipo, é um período... Porque o tempo de viagem, de onde eles estavam até Jerusalém, era de 2 meses. Então imagina o trajeto que eles tinham que fazer ali de camelo, sei lá, cavalo. Imagina uma viagem de 2 meses, né? A gente tá acostumado com uma viagem, sei lá, até um dia, né? Vai pegar um ônibus aí que vai pra algum lugar de um dia pro outro, né? A gente acha grande coisa, né? Então eles viajaram 2 meses e por essa viagem ser tão longa, tão complicada, ele também, Neemias, pediu cartas para que o pessoal desse passagem a ele, né? Então ele foi alguns pedidos, né? Neemias, tipo, o rei pediu, o que tu quer? Eu quero reconstruir a cidade. Beleza. Tá, mas aí tu me dá as cartas. Beleza, eu te dou as cartas. Tu me dá madeira também. Tipo, Neemias foi aproveitando. Ele basicamente, ele já tinha tudo planejado, né? No tempo de oração que ele teve com Deus. Isso. Ele não precisou ficar gaguejando lá. Eu vou precisar disso. Eu não sei agora o que mais vai... agora... Depois ele vai lá, né? Precisava disso aqui. Neemias, ele foi como um grande empreendedor na frente do rei. Ele chegou lá, ele fez o pitch dele de 5 minutos e o rei foi convencido e investiu nele. O rei, ele foi tipo um investidor anjo pra Neemias. Veja só, aprenda... Tu tá ouvindo muito geração de valor aí, hein? Olha, pior que eu nem tô ouvindo. Ouça você, geração de valor aí pra ser um Neemias do povo de Deus. Hein? Neemias foi um grande empresário, veja só, né? Nesse ponto, né? Um grande empreendedor da época. Porque ele sabia vender. Ele deveria ficar ali todo dia, né? Pensando, o que daria pra fazer? Eu teria que ir lá, né? Tá, mas se eu fosse lá, eu ia fazer o quê, né? Precisaria de madeira. Mas pra mim chegar até lá, precisaria de cartas, porque o pessoalzinho não vai querer me deixar passar aí, eu vou precisar... Ele poderia ser barrado em algum momento. Inclusive, ele saiu com alguns guardas do rei, né? Isso. Ele foi protegido, né? Sim, esse pessoal, depois a gente vai ver durante toda a carta, que também ajudou ali na reconstrução. Então, tipo, tu vê que o rei foi muito mais do que bondoso, né? Além de dar tudo que Neemias pediu, ainda entregou uma guarda toda pra eles aí pra cuidar de todo o trajeto. Porque ele sabia que ali perto de Jerusalém, até os próprios governantes atuais ali eram pagãos e não iam gostar muito dessa história, mas Neemias estava ali, além de ele estar com o rei, ele também estava com Deus, né? Então ele estava duplamente protegido, né? Então, Botega, Neemias chega a Jerusalém. E a gente percebe que ele chegou a Jerusalém e ele esperou 3 dias, né? Pelo menos é o que eu entendo quando eu leio no versículo 11 do capítulo 2, que diz: cheguei a Jerusalém onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens. Então, no caso, parece que ele ficou 3 dias, depois da noite do 3º dia. Aí eu não consigo entender em que noite que ele foi, mas aí ele foi dar uma inspecionada. Ele foi inspecionar os muros para ver onde eles estavam mais fracos, onde estavam mais fortes e o que precisaria ter prioridade, porque ele já estava esquematizando tudo, ele já estava planejando. Agora, nesse momento, Neemias deixou o seu lado empreendedor do lado e passou a ser um arquiteto, né? Um engenheiro, né? Ele passou 3 dias ali dando voltinha em Jerusalém para conhecer bem como é que estava a cidade, né? Ele não chegou lá, tipo, no primeiro dia já, vamos lá, vamos começar aí, pessoal. Cheguei aqui, já vamos botar a mão na massa, né? Ele chegou 3 dias, fez contato com todos os nobres ali, tu vê que depois ele fala com os sacerdotes,
sacerdotes, nobres, judeus, oficiais, né? Então ele já estava enturmado ali com o pessoal, né, durante esses 3 dias. Aí teve essa noite que ele resolveu caminhar por todo o muro, por uma parte ali do muro pra ver como é que tava. Então o pessoal não vê. Mas ele não falou pra ninguém o que ele queria fazer aí, né? Todo mundo achou, não, beleza, voltaram aí, beleza, show de bola. Mas ele tava com outros planos, mas ele só foi falar pro pessoal sobre esses planos desses 3 dias e depois, né? E aí o interessante que quando ele vai falar pro pessoal, primeiro ele exorta ele, dizendo que história é essa? Vocês vêm pra cá, pra cidade de vocês e nem arrumam a casa, né? Tá toda bagunçada aí. E depois ele conta o testemunho dele, né? Palestra motivacional. E é interessante, né, que o testemunho, nesse caso aí, a gente pode começar a juntar aí com os nossa vida cristã, né? Digamos, quando a gente quer falar sobre Cristo para alguém, o nosso testemunho sobre a nossa conversão, ela é muito útil para as pessoas conhecerem a Cristo, né? Tipo, a melhor forma é mostrar alguma coisa que realmente ele fez, né? Então, ele usou o próprio testemunho ali para convencer, e o pessoal gostou ali. Vamos fazer isso aí que tu tá nos dizendo, né? Porque tu já tá todo esquematizado aí com essa história. Mas, por outro lado, né? Então a gente tinha aqueles governantes gentios que estavam ali governando. Quando a gente diz gentil, não quer dizer que eles eram muito legais, era gentil que eles não eram judeus. Isso. Então, eles começaram, então, a primeira tentativa de interromper o trabalho ali, depois que Neemias motivou o pessoal, foi, então, esse pessoal começaram a zombar de Neemias e do trabalho dele, mas, que nem eu disse, Neemias estava tranquilo, estava boa, estava sussa, né, porque ele estava, além de ser protegido pelo rei, ele estava sendo protegido por Deus. Isso aí, é interessante a gente notar que Neemias, ele conseguiu convencer o povo a reconstruir, motivar, e daí ele começou, por causa disso, que o povo começou, claro, a reconstruir, e é legal que todo mundo botou a mão na massa, né, inclusive pessoas que trabalhavam com suas mãos, como pessoas que trabalhavam com joias e tal, né, então todo mundo botou a mão na massa, e aí começam a atacar ele, né, começam a atacar essa obra ali, como tu comentou já, iniciando pela zombaria, né, eles estavam zombando deles, né? E a gente consegue começar a fazer uma ligação aí com a nossa vida cristã, digamos, né? Então, digamos que a gente possa ser Jerusalém, né? Então a gente, normalmente, quando não está convertido, a gente está destruído, né? A gente não tem... A gente, digamos, para Deus, a gente é um motivo de vergonha, né? Porque a gente está destruído na nossa pecaminosidade. Então vem alguém para reconstruir, né? O Espírito Santo chega para nós reconstruir, e uma das coisas que pode acontecer para que isso não ocorra é as pessoas começarem a zombar, né? Tipo, tu vai virar crente, tu vai vir pra esse povo aí, vai pra igreja, vai ter que ir lá dar dinheiro, sabe? Começa esse tipo de comentário que pode tentar te desmotivar aí no começo. Então vamos começar a fazer essa linha aí com a nossa vida. Olha ali. Chegamos ao capítulo 13, então. Exatamente. Os 13 capítulos. Então, o ponto interessante da reconstrução aí é que então eles começam ali pela Porta das Ovelhas, né? Que é ao nordeste se tu olhar o mapa ali de Jerusalém, dos muros dessa época, é o nordeste de Jerusalém, e indo para a Torre do Sem e Torre de Hananel, que seria mais um setor norte, então eles começam a ir pro sentido anti-horário dos muros, e eles começam nesse ponto porque é o ponto norte onde que normalmente a cidade é atacada, né? Então, porque os outros lados da cidade, ela é protegida pelo relevo, pelos montes, porque ela fica num vale, né? Então ela tem montanha no lado ocidente e oriental, mas a parte norte ela tem um caminho direto, então normalmente se o povo fosse atacado, eles iriam vir do norte, então por isso que eles começam essa construção do norte, em sentido anti-horário, passando ali então a Porta das Ovelhas, Torre do Sem, Torre de Hananel, desce, então passa pela Porta do Peixe, onde que o pessoal normalmente comercializava, então quando a gente ouve ali do comércio de peixe e tal, normalmente eles entravam por essa Porta do Peixe. Conta também aí no capítulo 3 que os ricos já começaram a dar problema, né? Porque eles estavam, pelos motivos pessoais e de dinheiro deles ali, que eles estavam com o pessoal gentil, né? Então, os governantes pagãos aí estavam, né, que eles tinham uma sociedade aí com esses ricos aí de Jerusalém, então eles já não estavam ajudando muito aí na construção do muro, né? Já começou a ter um probleminha interno aí dentro de Jerusalém. E eles continuaram a reconstrução, foram indo para noroeste, Porta Velha. Porta Velha, que daí eles botaram uma nova, né? A Bíblia conta detalhadamente ali nesse capítulo quem cuidou de cada parte do muro, né? Então provavelmente quem morava perto do muro já ia construindo aquela parte, né? E eles foram descendo pelo muro largo, Torre dos Fornos, do lado ocidental,
até chegar na parte onde Neemias tinha passado, lá onde que ele fala nos 3 dias aí que ele não falou nada, né, que é a porta do vale e a do esterco, que se tu olhar em outras versões ele fala monturo, que fica ao sul da muralha, e depois eles começaram a subir pela porta da fonte, ao sudoeste, e os outros muros perto da descida da cidade de Davi, e subindo pela parte oriental até chegar ao final do capítulo 3 aí, onde que eles começaram. Então deram toda a volta anti-horária aí do muro. Já não bastasse eles terem zombado lá quando Neemias faz o seu discurso, então no capítulo 4 começa essa oposição à reconstrução, começando justamente pela zombaria, né? E nesse ponto aqui que começa a tal da zombaria, vamos dizer assim, né? A gente percebe que eles começam a se preocupar porque eles começaram a ver que os muros eles estavam sendo reconstruídos, já estavam na metade, né? E eles começam a se preocupar. Peraí, como assim? Aí eles começam a zombar e escarnecer e a ridicularizar os judeus mais ainda, né? Ali no capítulo 4, então, Neemias começa orando por essa segunda tentativa de interromper o trabalho, né? Então, ora pra Deus porque deu um jeito com esses caras chatos aí, né? E enquanto isso, eles já estavam, então, que nem tu disse, na metade da altura. E o pessoal ali, os não-judeus aí, os gentios, eles queriam atacar Jerusalém, né? Pra parar a construção ali, sendo a terceira tentativa, né? Exatamente. Daí, nesse momento, a gente tem uma tentativa, né, de eles começam oposição. a falar, né? Tipo, começam a criar conspiração. Conspiração é a palavra-chave. A Isso. palavra-chave é a conspiração. Aí a gente começa a ter um problema na construção, né? Que é o pessoal começou a ter que ficar de guarda, né? Porque se os caras quisessem atacar e todo mundo estivesse trabalhando ali, ninguém ia estar pronto pra batalha. Então, o que o Neemias fez? Então, ele botou 50% a menos de construtores, né? Então, metade do pessoal ficava construindo e a outra metade começava a ficar de guarda aí para que nenhum ataque fosse feito. Isso mostra, então, que a gente não pode só ter a fé em Deus, mas não ter a prontidão, né? Então, Neemias mostra aí um exemplo de que a gente tem que fazer por nós mesmos também, assim, digamos que não basta a gente dizer, não, ninguém vai atacar nós porque Deus está do nosso lado, né? Mas Neemias teve segurança aí e disse, não, eu vou garantir que mesmo que atacarem, a gente vai vencer a batalha porque Deus está do nosso lado, né? E mesmo assim, além do trabalho, eles também ficavam sempre com uma espadinha aí, né? Isso. No coldre, né? Pra sempre estar preparados para a batalha, né? Isso aí. Só que daí o pessoal com isso começa a desmotivar, né? Começa a reclamar que ainda tem muito escombro, né? E que tá vindo essa força militar aí que pode vir rapidamente tragá-los, né? Pode vir matar eles rapidinho, porque o povo ali do lado, eles estavam bem, né? Os povos ao redor aí, já Jerusalém estava meio mal das pernas. Neemias coloca o pessoal já ali, então, de prontidão aí, e o pessoal coloca as honras em Deus, né? De toda essa construção aí, toda essa frustração do ataque, né? Porque o pessoal vê que Jerusalém começa a ficar de prontidão contra esse ataque, e aí eles já dão um passo para trás, né? Então, mas aí tu já tinha pessoal armado, tinha pessoal com trombetas aí para se desse algum ataque, e tu tinha até mesmo diligências que ficavam 24 horas de prontidão aí para algum tipo de ataque. Depois começou outro esquema também, né? Começou a parte da extorsão, né? Por causa que, como eles estavam passando por uma crise lá, vamos dizer assim, então muitos tiveram que penhorar suas casas, muitos tiveram que penhorar suas vidas, em alguns casos, né? Até mesmo os filhos também, né? Eles davam os filhos como escravo para pagar as dívidas. Isso a gente vê isso assim como, digamos, na nossa conversão, né? Então, que nem a gente tinha falado ali da prontidão, né? Às vezes a gente não tá, a gente ora, eu quero poder falar de Cristo para alguém, mas a gente fica só na oração e não faz nada, né? A gente acha que só por orar as coisas vão acontecer, mas não, mostra que realmente a gente tem que estar o nosso passo também tem que ser feito. E ali dessa questão dos inimigos internos, né? Então a gente vê os ricos extorquindo o pessoal, que era uma coisa contra as leis, né? Que as leis mandavam que eles não cobrassem impostos dos próprios irmãos judeus aí, né? E até mesmo que se a pessoa fosse muito pobre, eles tinham que considerar doar essa dívida para a pessoa, né? Tipo, perdoar a dívida da pessoa, mesmo que vendo que ela não tem condições de pagar, né? Mas ao contrário disso, eles estavam cada vez mais se aproveitando, né? Porque o pessoal já não estava mais nos campos plantando, eles estavam ali na obra, então eles acabaram ficando mais pobres por causa disso, porque eles já não
não tinham mais como ganhar o dinheiro, o sustento deles com o campo, e aí para fazer essa obra aí de reconstrução. Então, isso a gente pode ver, assim, digamos que tu vê que ali no capítulo 3 ele já contava que ia ter esses inimigos internos, né, e agora eles começam a crescer. Então, às vezes a gente tem aquele pecadinho que a gente não dá atenção para ele, aquele pecadinho interno nosso, né, aquela fortaleza, e que tu vê que ela foi crescendo aí do capítulo 3 pro 4 e tornou um grande problema para Israel, um grande problema ali para Jerusalém, na reconstrução dos muros, né. Então, como se a gente fosse querer estar construindo a nossa santidade para Deus, e a gente vê que às vezes tem algum pecadinho dentro que começa a crescer e pode imobilizar esse crescimento porque a gente não está dando atenção a eles. Então Neemias vem e cobra desse pessoal e põe a Bíblia aí no meio, né? Ele diz, se vocês são judeus aí, mas aqui a lei diz que vocês não têm que cobrar impostos, vocês têm que considerar até doar as tuas posses para quem não tem condições de pagar para vocês, né? E o pessoal, então, concorda, né, porque realmente eles estavam fazendo isso errado, e então Neemias faz ali até um ritual de balançar a dobra do manto aí para que o pessoal cumprisse essa promessa aí, faz esse ritualzinho, né, que era normal na época ter esse tipo de coisa. E ele dá o próprio exemplo também, né? Isso quer dizer, ele dá o exemplo, ele sozinho, ele estava suprindo 150 homens e suas famílias, né, com toda essa riqueza que ele, como governante do rei, né, porque ele era como se fosse um governador de Jerusalém, né, então ele tinha uma boa riqueza sendo copeiro, mesmo que ele não estava aceitando o que o rei mandasse como ele sendo governador, né, porque ele podia solicitar que o rei enviasse provisões para ele, mas ele não estava cobrando isso porque se mandasse as suas provisões para Neemias também ia ser cobrado impostos e tal, essas coisas assim, então ele não estava aceitando nada e estava ajudando o pessoal ali com o próprio dinheiro que ele tinha como copeiro. Ele termina o capítulo 5 ali com mais uma oração. E depois eles sofrem mais um outro ataque, que daí eles foram... A quarta tentativa, né? Isso, intimidados, né? Eles começam a ser intimidados no sentido de que os caras lá que eram contra eles, que tinha o Sambalat lá, o Gesem lá, que Tobias, né? Esses caras aí, eles começam a querer chamar Neemias pra uma conversa, só que era uma cilada, né, Bino? E Neemias estava ligado, Neemias estava ligado, ele não quis, e aí ele manda, olha, vocês estão querendo me intimidar aí, vocês estão querendo fazer que a gente seja enfraquecido, mas eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, né? Então o Neemias, ele tava bem agarrado em Deus, ele não tava querendo deixar que nada influenciasse ele, mesmo com as pessoas querendo tramar, intimidar ele, e querendo dizer que iam falar pro rei que eles estavam organizando uma revolta, que os judeus iam se revoltar e tal, mas ele sabia que não era isso que estava acontecendo, né? Então ali no capítulo 6 a gente tem as últimas tentativas, né? Então a gente tem a quarta tentativa, que foi essa que tu falou, né? Que chamaram o pessoal lá, chamou Neemias pro Vale de Ono, que provavelmente era uma salada, Bino. Isso, que essa aí seria, eles estavam tramando contra a vida, depois eles fazem a outra tentativa, é a questão da calúnia, que eu já comentei, né? Que eles falam, nós vamos mentir, nós vamos inventar coisas de vocês aí, pra, né, e tal. Ia dizer que Neemias ia virar rei de Jerusalém, ia fazer uma revolta contra o rei, né? Então essa foi a quinta tentativa. E então a sexta tentativa foi que contrataram um falso profeta pra vir lá pra Neemias e dizer, olha, tu tem que, com todas essas coisas aí, tu tem que se abrigar lá no local sagrado, no templo, né? Pra que aí o povo começasse a suspeitar de Neemias, né? Como assim? Tipo, tu vem aqui, quer falar da lei, mas tu tá ali profanando o templo, né? Então essa foi a sexta tentativa de... Traição. Fosse um profeta que viesse falar alguma coisa pra salvar a vida de Neemias, mas que, pelo outro lado, ia ferrar com tudo, né? Ele... Até depois ali a gente vai ver mais pra frente que Tobias faz isso, né? Quando Neemias volta lá pro rei Artaxerxes, Tobias, que era esse cara aí que tava ferrando com tudo, ele que pega um local sagrado do templo aí e pega pra ele como se fosse uma sala. Tanto a gente vai ver que Tobias acaba fazendo isso que ele pediu pra Neemias fazer. E capítulo 6 ali ele comenta que a obra do muro aí ficou pronta depois de 52 dias, assim, a gente vai ver, tipo, é 1 mês e meio ali de construção e os caras cresceram mesmo, né, botaram pra funcionar isso aí. E aí, por fim, antes do final do capítulo, tu tem a sétima tentativa, a sétima e última, que Tobias aí e Neemias ficam trocando cartinhas aí, tentando intimidar Neemias aí com essas coisas aí, então eles ficaram trocando cartinhas de amor aí.
E a gente consegue ver ali no capítulo 6 também que as nações vizinhas aí, desse pessoal de Tobias aí, todos esses gentios já estavam percebendo que a obra que estava sendo feita ali era por Deus, né? Porque não tinha nada que parasse aquilo ali, né? Eu podia ver que a fidelidade do povo ali para a construção do coisa realmente mostrava isso para as outras pessoas, né? A gente consegue ver isso na nossa vida quando a gente realmente faz as coisas, e mesmo que as pessoas venham intimidar, venham fazer calúnias contra nós, quando a gente tá fiel e a gente segue a obra que Deus tem para nós, as pessoas ao redor veem que Deus está fazendo a obra em nós, né? Então a gente consegue ver esse capítulo 6 bem isso, né? Que mesmo com todas essas coisas, Neemias estava bem ligado, né? Que ele estava vigiando e orando, literalmente, né? Então ele sabia que o profeta era falso, ele sabia que ali era uma cilada. Então quando a gente está vigiando e orando, a gente consegue perceber as ciladas do inimigo, e quando a gente é fiel na obra de Deus, as pessoas ao nosso redor veem Deus na nossa vida, né? Então a gente não precisa ir lá e falar que era Deus, as pessoas veem por elas mesmas. Então, após a reconstrução do muro, depois desses 52 dias, então Neemias ele começa a arrumar a casa, né? Então, depois que tu constrói uma coisa, tu tem que dar uma limpadinha, né? Isso. E aí ele começa a fazer o quê? Ele nomeia algumas pessoas, como os porteiros, cantores, levitas, coloca o pessoal pra trabalhar, explica. E aí a gente tem que lembrar que todo esse povo, eles estavam no exílio. Então eles tinham esquecido todas as coisas que faziam parte dos seus costumes e da lei. Só pra complementar, então, ele nomeou as pessoas que trabalhariam nos muros, né, ali como vigias e tal, né. Ele diminuiu o período em que as portas ficariam abertas, né, para proteger de qualquer ataque. Então normalmente as portas da cidade abriam no nascer do sol e ficavam até o pôr do sol, mas ele disse que só ia abrir do meio-dia até o fim da tarde, né? Então que era pro pessoal já estar atento, que de meio-dia o pessoal já ia estar acordado e já ia ver quem que tá entrando, né? Já dá uma segurança maior, né? Detalhe novamente ali pra gente ver que Deus estava movendo todas as atitudes de Neemias, né? Ele fala isso no versículo 5 ali do capítulo 7, né? E então aí depois termina o capítulo 7 com as famílias sendo registradas ali, né? Do pessoal que voltou aí. Isso, ele faz um registro e genealogia das famílias aí, né? Isso aí. Depois a gente começa o capítulo 8, que a gente tem a leitura pública da lei. Aí, nesse momento, a gente pega só como se fosse um registro de Neemias. A gente já não vê ele tanto digamos assim, fazendo algo, porque daí a gente volta a Esdras. Veja só que Esdras estava lá, enquanto Neemias também estava motivando o povo a reconstruir o muro, né? E aí, então, nesse momento, Esdras, que ele trouxe o livro da lei de Moisés, e ele começa a ler essa lei para todo o povo, né? Enquanto os levitas eles iam instruindo, eles iam explicando o que significava aquilo tudo pro povo. E é interessante isso por causa que o povo, como eu falei, eles estavam fora, eles estavam no exílio e eles não conheciam a lei, era algo, digamos assim, ou eles conheciam e tinham esquecido, né? Então quando Esdras começa a ler a lei, ele começa a falar pro povo, o povo começa a ver que eles estavam, digamos assim, errados, né? E aí eles começam a chorar. Um avivamento. Exatamente, eles começam a chorar porque eles não estavam cumprindo a lei do Senhor e tal. Então Neemias, ele orienta, né? Ele diz, olha pessoal, isso aqui é um dia de alegria, não é um dia de tristeza, né? A gente tem que festejar, né? Por que ele fala isso? Porque eles perceberam que eles não estavam, eles deveriam naquela época estar vivendo em tendas, por causa que era a festa das tendas. Lembra que a gente tinha comentado já em outros podcasts, que agora não lembro qual, por isso eu não vou dizer qual que é o link no post. Mas tinha a época das tendas e tal, e eles perceberam que eles estavam errados. Então Neemias diz, olha, nós temos que festejar, é o momento de festejar, nós temos que fazer essa festa das tendas, nós temos que celebrar. E daí eles, né, vai lá e tranquiliza o povo e tal, se acalmem, então esse aqui é um dia santo, não fiquem tristes. E aí eles começaram a beber e festejar, né, que deviam ser tudo italiano. E é engraçado que ali a leitura da palavra de Deus, ela acontecia desde de manhã até o meio-dia, né? Que eram tipo cerca de 6 horas de leitura da Bíblia, né? Então, o pessoal aí que fica brabo quando a pregação aí dura mais do que 1 hora, né? Então, o pessoal ficou ali de pé, né? Porque ficava Esdras e ficava
Esdras, Neemias e os levitas. Isso, ficavam ali de pé, e também o povo ficava de pé enquanto estava sendo lida a palavra, né? Então, Esdras e os levitas, eles liam a palavra e explicavam pro povo, né? Então, depois eles pediram aí pro pessoal ficar alegre, porque o pessoal tava ouvindo tudo aquilo ali e vendo como eles estavam maus, né? Como eles estavam fazendo tudo errado, né? Então, começa ali esse avivamento dentro da cidade, né? Quando tu começa a estudar a palavra, tu começa a ler, tu começa a perceber que tu tá realmente mal das pernas, né? Tu tá cometendo muito pecado, tu tá no caminho errado, né? Então, o pessoal chorando aí por causa disso, mas ele diz, não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, porque agora vocês estão percebendo realmente e tem a possibilidade de mudar, né? Deus está dando mais uma possibilidade de vocês recomeçarem aí, que ele é misericordioso para fazer isso, né? Isso acontece também na nossa vida, quando a gente tem essa oportunidade aí de se voltar à palavra e recomeçar a vida aí depois de algum pecado, alguma coisa assim, né? E aí, que nem tu disse, estava ali na festa das tendas, pegaram lá os ramos e fizeram as tendas aí nos quintais, nos terraços, pelas ruas e tal, aí pra festejar esse momento. E aí termina o capítulo 8. É interessante a tristeza deles, que talvez eu comentei, não ficou claro, a tristeza deles não era porque eles não estavam em tendas, né? É porque eles não estavam cumprindo a lei, eles não estavam conseguindo guardar, em todo o sentido, né? Então eles perceberam que eles estavam fazendo tudo errado. E aí eles são exortados a ficarem alegres por causa dessa festa, também por causa que eles tinham que estar comemorando a reconstrução dos muros. Tinha também a festa das trombetas, né, que eles tinham naquela época, coisa assim. Então, tinha muito mais coisas pra se animar do que ficar triste. Então eles tinham que, digamos assim, renovar a sua expectativa, renovar o seu relacionamento com Deus pra poderem ter agora uma vida realmente plena em Deus, né. E aí a gente acaba o capítulo 8, que nem tu falou, e no 9 a gente tem ali, agora a gente começa diversas orientações e diversas coisas relacionadas à parte espiritual do povo, né, que a gente começa ali nessa questão de confissão de pecados. Então, que eles começaram a fazer jejum, vestir um pano de saco e tal, todos aqueles rituais que a gente tinha na lei, né. É interessante até no começo ali do capítulo 9 que ele fala do povo se separar de quem era de origem pagã, né? Então, até se fosse o caso da pessoa ter casado com alguém que era de um outro povo, eles mandavam embora, né? Pra ficar em Israel somente quem era do povo de Israel, né? Então, quem confessasse ali que era israelita, né, ficaria ali. Quem não fosse, mesmo que seja uma esposa e tal, eles iam se separar, porque esse foi um dos grandes problemas que Israel teve, que foi esse descumprimento aí, não cumpriram essa lei que era deles só casarem entre eles, né, mas eles estavam tendo casamentos com outros povos aí. Perceba que no versículo 3 diz que eles ficaram lendo o livro da lei durante 3 horas, e eles passaram outras 3 confessando os pecados. Haja pecado, né? Não, mas tipo, tu vê cada coisa que eles faziam ali, né? Tava muita coisa errada, né? E ele não que a gente não faça hoje, né? Isso é um exemplo, né? Quando a gente lê a palavra, a gente vê quanto que a gente precisa confessar também, né? Se a gente não lê, a gente não sabe e a gente continua fazendo as coisas erradas, né? Que era o que aconteceu com Israel, né? Eles continuaram, e aí tem que vir Deus ali e ferrar com a vida de todo mundo pra daí eles perceberem quanto errado eles estavam, né? Daí então ali do verso 4 ao 37 do capítulo 9, começa então essa longa confissão de pecados, aí contando toda a história de Israel, que é bem interessante aí, se tu lê esse trecho aí do 4 ao 37, tu precisa saber como é que é toda a história de Israel, desde lá de Moisés. Tu vai ter ali um ótimo resumo, né, que ele conta todo o que Deus fez até ali aquele ponto. E até o verso 25 conta que é a entrada da terra prometida. Então tu tem do 4 ao 25 a terra prometida. E daí começa a desobediência, né? Que fecha no versículo 31, onde que ele fala do momento em que Israel estava passando ali, né? Que é interessante o detalhe no verso 33, que ele fala: em tudo o que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis, né? Então tu tem ali do 25 ao 33, ele contando toda a queda de Israel, né? De tudo o que eles fizeram de errado. E fecha então com a oração para libertar o povo da escravidão, porque eles se arrependeram dos pecados deles, e para completar fizeram um acordo por escrito e assinado por todos os líderes e sacerdotes lá, sobre que eles iam seguir isso aí agora, né? Que ia seguir a lei e tudo. Então o pessoalzinho tava
tava engajado aí pra fazer isso, mas que não durou muito tempo aí, como a gente vai ver pra frente. É isso aí. Daí depois, então, disso, eles estabelecem uma aliança, né? Eles fazem um acordo com o povo, Isso. em que eles começam no capítulo 10 selando, né? Isso. E aí Neemias tá ali no meio também. Tem vários nomes que aparecem. Estranho que Esdras não aparece, né? Olha só ali. Sendo que Esdras, eu sempre vejo assim a diferença de Neemias e Esdras. Neemias, ele é um cara assim que ele foi para motivar o povo a parte da reconstrução física das muralhas, para defesa e para demonstração que Deus estava no poder. E o Esdras, ele cuidou da parte de instrução do povo, né, do ensino. E aí nesse ponto o Esdras não aparece realmente, veja só. Né? Olha só. E depois do juramento aí com todo Israel, que eles iriam seguir essas leis, né? Provavelmente então teve um sacrifício de um animal, como fala ali, que mostra que poderia acontecer quem quebrasse a aliança, né? Então, tipo, eles mostram aí o sacrifício aí pra selar a aliança. E então depois aí começa uma lista de coisas que deveriam voltar ao que a lei pedia, né? Principalmente o casamento com outros povos, eles adoravam casar com outras pessoas dos outros povos. E também tem aquela questão da oferta, que o povo tinha que doar 4 gramas de ouro por ano, o que era menos do que a lei estava pedindo, né, devido à escassez do dinheiro ali na época. E é interessante que esse valor só voltou a ser certo, né, conforme a lei pedia, só lá na época de Jesus, né, que a gente vai ver lá em Mateus 17:24, que o pessoal voltou a pagar aí a quantidade correta. Aí. E depois a gente já pode pular pro 11, Isso. em que a gente tem que os líderes do povo, né, eles começaram a morar em Jerusalém, e também eles fizeram lá meio que um sorteio para que algumas pessoas também pudessem morar em Jerusalém, enquanto as outras continuavam em suas próprias cidades, né. Eles precisavam repovoar Jerusalém, porque, bom, a gente reconstruiu o templo, reconstruiu as muralhas, mas agora precisamos de gente para morar aí, né, para ficar cuidando e tal, né. 90% do pessoal vivia nessas outras cidades que fala ali no capítulo 12, né, que ele conta aí das cidades ao redor, né? Aham. Então, na verdade, o 12 é dos turnos aí, né, na verdade acho que é o 11 que fala aí do pessoal que morava longe aí. Ali do capítulo 11 ao 13 agora é tudo sendo, digamos, o Neemias como governador aí de toda a região. Aí. Aham. E aí a gente até meio que pode finalizar por aqui. Pulando pro final. Pulando pro final, porque a gente percebe que ali tem mais questões de organização, questões sacerdotais também, né, que ele fala ali dos levitas, quem que tinha que cuidar o quê, né? Isso. É interessante ali no capítulo 12, que ele termina o capítulo falando sobre que o povo estava alegre com toda a obra finalizada graças a Deus, e com isso eles contribuíam diariamente, né? Que é interessante que, tipo, quando tu fica alegre com Deus, tu oferta mais, né? Normalmente, aí tu pode fazer uma ligação assim, tipo, o pessoal não tá ofertando muito, não tá dando dízimo aqui na igreja, né? O que pode ser que tá acontecendo? Pode ser que o pessoal não tá se alegrando com Deus, então a igreja não tá fazendo a parte dela de trazer as pessoas para Deus e, consequentemente, as pessoas não ofertam com tanta frequência nesse sentido, né? Então ele já dá uma dica aí pra, se tu não tá ofertando na igreja, tu já sabe por quê. E no capítulo 13, então, as últimas coisas que Neemias faz ali, né, que são comentadas no livro de Neemias. Que é interessante que esse é o último capítulo do Antigo Testamento, né? É digamos, o capítulo mais antigo, ou mais novo do Antigo Testamento, né? Depois desse capítulo aí não foi escrito mais nada, né? Entra no período dos 400 anos de silêncio. E daí ele começa o primeiro trecho falando sobre a questão dos não-judeus, né? Isso, dos Moabitas e Amonitas. Exatamente. Que até eram povos que teve muita complicação anteriormente, né? Quando eles estavam indo pra Terra Prometida. Agora eles tinham que expulsar esse pessoal ali do povo ali pra realmente ficar, digamos, um negócio meio povo santo escolhido ali por Deus, né? O resto que não é de nós, vai embora aí. Inclusive aqueles que tinham casado e tal, né? Com certeza. É interessante que a NVI fala sobre o pessoal que é descendência estrangeira, mas eu tenho uma Almeida aqui que ela diz que fala que eles tiraram de Israel todo elemento misto. É tipo os meio-sangue lá do Harry Potter. Tipo Jon Snow, assim, Jon Snow na vida. Hein? Jon Snow. Depois ele também faz algumas organizações referentes à parte do sacerdócio. Que aí começa o problema, né? Porque daí tu tá com o sacerdote que é o Eliasibe, que é parente do Tobias.
né? Que o Tobias é um daqueles que fica querendo ferrar com os muros, né? É verdade. É aquele que ganhou a câmara grande dentro do templo lá que tu falou. Isso. Ganhou o escritóriozinho lá. Isso aí. Ganhou não, pegou pra ele, né? É que é nesse ponto aí agora, né? Que daí Neemias volta lá pro rei da Pérsia, né? Como tinha combinado, né? Essa era a época que ele ia voltar. E nesse período aí onde que esse sacerdote aí que era parente dos gentios ali, então ele, digamos, de certa forma ele podia ser uma pessoa mista, não sei, né? Mas enfim. E aí o que acontece, né? Quando tu afasta a pessoa que tá ali cuidando das coisas, as coisas começam a desandar, né? Quando a gente pensa, não, agora eu já tô o suficiente de Deus, já conheço tudo, já sou bem, já consigo andar pelas minhas próprias pernas, aí o que acontece? A gente começa a cair na nossa fé, né? Que foi o que aconteceu lá, né? Aí o que acontece? Neemias tem que voltar, ele pede lá de novo ao rei. Sair de lá, o pessoal começou a se perder, vou ter que voltar lá, pede permissão pra voltar pra Jerusalém pra resolver a bagunça aí, né? E aí quando ele chega em Jerusalém, tá lá Tobias com uma sala dentro do templo, onde que tinha todas as ferramentas ali do templo, né, onde ficavam todas essas ferramentas, ele tirou tudo e botou lá pra ele, a salinha pra ele lá, né. Então, ou seja, ele não tava consagrando aí a sala pra Deus, né. Então, Neemias chega lá e joga tudo fora, purifica a sala, né, e é parecido com o que Jesus fez 5 séculos depois, né, que quando ele entra lá no templo e tá os pessoal lá vendendo tudo lá dentro, ele faz a mesma coisa, joga tudo de Tobias pra fora e purifica a sala, coloca todos os utensílios sagrados de volta ali, como que teria que ser, né. Depois Neemias fala algumas coisas em relação ao sábado, que o pessoal tava meio que trabalhando no sábado e tal, né, aí já cuida disso aí. Até quando eles fechavam as portas aí no sábado, né, pra que ninguém trabalhasse, até o pessoal ficava no sábado de noite lá pra esperar domingo de manhã pra ir lá começar a trabalhar, né, então ele dizia, se vocês ficarem aqui na porta no sábado de noite esperando o domingo, vou mandar matar todo mundo, vou mandar prender todo mundo. Então aí o pessoal começou a cumprir aí na marra o sábado. Se eu pudesse eu matava 1000. Isso aí. E depois ele repreende os nobres também, dizendo que eles também não estavam lembrando do sábado e ia trazer desgraça pra Jerusalém, né, como já tinha acontecido outras vezes, e o pessoal também estava voltando a se casar com estrangeiros, e esses que estavam casando com estrangeiro, Neemias desce o pau neles, né, mostra aí que até arrancou o cabelo dos caras. Essa parte que ele fala sobre o casamento, ele até usa Salomão como exemplo, né? Foi um grande exemplo aí, né, do cara que teve uma vida... A ruína de Salomão foram as esposas, veja só. Ou as sogras, né? Olha ali, tomara que a tua sogra não ouça, né? Mas enfim. Mas então, para Israel, isso sempre foi um problema, né? Desde o tempo ali de Salomão e tal, e eles continuavam com esse problema aí. Não sei porquê, talvez as mulheres de Israel aí eram muito feias, eles preferiam as estrangeiras, né? Mas enfim, Deus já tinha pedido que eles não se casassem, né? Pra não ter esse problema aí, mas eles estavam ali continuando. E por fim, no capítulo 13 ali, ele termina com uma oração, né? Pedindo que Deus abençoe novamente aí, lembre dele com o que ele tinha feito ali para Israel. Muito bem, Botega. A gente normalmente faz ali o que a gente aprende com personagem bíblico, mas a gente meio que já falou durante a história, durante os comentários que a gente fez sobre Neemias, né? Isso. Então vamos para as considerações finais. Deixe sua consideração final aí para finalizarmos esse episódio. Então, eu acho que Neemias, ele é uma história que a gente consegue, que nem eu falei desde o início, né? Consegue encaixar bem com a nossa vida. Pegar a história assim e encaixar com o que a gente vive ali. Se tu repara, né, cada capítulo tem um detalhe diferente que a gente pode passar para nossa vida, né? Então acho que o ponto principal assim que a gente consegue resumir é que, tipo, que a obra de Deus é feita por nós, né? Ela não é feita sozinha. Deus não desce ali e colocou pedra por pedra em Jerusalém, ali nos muros. Ele fez através das pessoas, e às vezes até usa pessoas que não são convertidas para fazer isso, né? A gente, provavelmente quem tá ouvindo deve conhecer alguma história de algum não cristão que fez alguma coisa que trouxe a glória de Deus, né? E nesse caso aí a gente consegue ver vários exemplos também em Neemias. E o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente tá seguindo a lei de Deus, a gente tá lendo a Bíblia, a gente tá conforme Deus quer, conforme a gente tá tirando, mesmo que seja aqueles pecados internos, que nem a gente vê ali dos nobres que cobravam muitos impostos, eles estavam escravizando, né? Que
Tu viu que isso era uma coisa que podia ter parado aí a construção, era esses pecados internos aí que escravizam a gente, né? Então, limpar isso de nossa vida e também tá forte o suficiente para qualquer zombaria, ataque inimigo de fora, né? Alguma pessoa que vai falar alguma coisa, alguma pessoa que quiser zombar de ti, tu tá preparado também com a tua fé. Né, e continuar a obra de Deus aí que está sendo feita na nossa vida, né, dia após dia, colocando aí novas pedras no nossa muro de santidade aí para que a gente possa estar cada vez mais glorificando a Deus aí, feliz com o avivamento aí de que Deus tem feito uma grande obra em nós, hein. Acho que esse é um grande exemplo aí que a gente consegue tirar do livro. Muito bem. Eu também vejo assim que normalmente Neemias é usado como exemplo de liderança, né? Até porque ele foi um exemplo de liderança. Mas eu vejo também 2 pontos assim interessantes nessa parte da liderança. É que ele colocava Deus sempre em primeiro lugar, né? Então a gente percebe que antes de tudo mesmo ele orou, né? Que eu comentei lá. Ele orou pelo povo, confessou seu pecado, pediu misericórdia. E também pediu que Deus orientasse ele, né? Do que tinha que fazer. Mas, durante aqueles ataques e tal, a zombaria, Neemias ele não desanimou em momento nenhum, né? A gente percebe que ele se agarrou em Deus e enquanto ele poderia ter desanimado, olha só, não tá dando certo, será que é isso mesmo? Não, ele tinha realmente entendido o que era a vantagem de Deus, ele tinha um propósito, né? Que é reconstruir aqueles muros, não importasse o que acontecesse. E ele sempre foi procurando alternativas para contornar esses ataques, né? Então vejo que isso é o que a gente tem que levar pra nossa vida também, que quando a gente tá com Deus, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar, mesmo que a gente estiver passando por algum momento complicado, que a gente tá recebendo algum ataque, que como aconteceu com Neemias e o povo, né, mesmo que a gente tenha qualquer coisa pra nos desanimar, a gente tem que continuar firme no propósito que é seguir a Deus, né. Então é isso, né, então por hoje é só, pessoal, pra quem fica pra de feedback daqui a pouco, e pra quem não fica até o próximo episódio, até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco, hoje temos muitos feedbacks. Eu acho que o pessoal ouviu o teu clamor, Dandeco. Eu cheguei até a pegar um copo d'água, né, para refrescar a minha voz. Nossa, e vamos lembrar só o feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E o iTunes, você acessa pelamordedeus.org.br/iTunes, vai direto pra página do iTunes, onde você pode fazer o quê, Dandeco? Dar muitas estrelinhas e escutar todos os nossos episódios. Isso aí, pode dar estrelinha e assinar lá, deixar também seu feedback no iTunes, se possível, se você tiver o iTunes. Se não tiver, instale o iTunes, né? A não ser que você use Linux, aí complica, né? Já era. Aí não tem como, não é só pra quem tem Mac ou Windows. Mas tudo bem, vamos aos feedbacks lá do episódio 76, que a gente falou sobre dança na igreja. Quem foi o primeiro? A primeira a dançar aqui foi o Abner Lobo. Abner Lobo lá dos Piacast. Que disse? Fala, galera, a igreja que participo tem dança nos 2 cultos de domingo. E às vezes o ministro de louvor ainda, tentando ser animadão, pede para toda a igreja fazer alguns gestos iguais. Eu confesso que nem olho para quem está dançando ou o que está dançando. Consigo ignorar totalmente. Acho legal ter um ministério de dança, mas algo que vá além das 4 paredes da igreja. Pode ser feito um curso de dança numa comunidade carente e evangelizar. Pode ser usado algo nas ruas. Basta a galera pensar um pouco fora da caixa. Acho que é isso, um abraço. Mítico! Esse feedback, Dandeco, um feedback estrogonoficamente sensível do nosso ouvinte e amigo Abner Globo, veja só, deixou ali. É quase uma dança da galera, né? Isso aí, ele está aí no lado do pessoal aí que tá de boas, né, com a dança, mas prefere que não tenha, né, no momento de celebração aí do culto e tal. Vamos ao próximo! Thaís Xavier, lá do Pupilas em Brasas, o que disse? Minha igreja é tradicional. Então estou acostumada com cultos mais tranquilos. Na verdade, nem ministério de dança tem aqui. A dança é uma arte que eu não entendo, então o que o Thiago falou faz sentido para mim, já que eu não consigo ver sentido na maioria dos movimentos. Porém,
Gosto quando vou em apresentações de outras igrejas, principalmente quando é bem feito. Enfim, o cast ficou muito legal. Gosto quando tem divergência nas opiniões, mas fica mais construtivo e interessante. Um abraço! Muito obrigado pelo feedback, Thaís Xavier lá dos Pupilas e Brasas. Esse feedback, Dandeco, foi um feedback que merece o respeito tecnológico, né? Quando uma pessoa vem assim, né, com a sua sapiência, né, humildade... A pessoa, como é que é? Inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho. Isso, merece todo o nosso, né? Respeito tecnológico. Isso. Vamos ao próximo! Opa. Quem foi? Foi o Léo. E o que disse o Léo? Primeiramente, parabéns pelo episódio. Muito obrigado. Obrigado a todos. No caso da igreja em que eu frequentava, a dança, além de ser apenas uma atração, ela servia para atrair jovens para a igreja. Acontecia ensaio pelo menos 2 vezes por semana, e no domingo a dança aparecia no culto. Concordo com a maioria de vocês, que no culto ela não faz diferença, ou pode até atrapalhar em alguns casos. Abraços! Veja que o Léo, no seu feedback, usou diversas palavras com A, né? Como atração, atrapalhar e abraço, né? Atrair, né? Mas mesmo assim ele deixou o seu feedback, um feedback assim batráquio, né? Um feedback que tá aí e nós estamos fazendo, claro que estamos fazendo alguma coisa porque estamos lendo o feedback do Léo, né? Comentando. Muito obrigado pelo seu feedback, Léo. E é isso aí mesmo. Então temos várias pessoas aí nesses primeiros feedbacks que acham que a dança é mais uma atração, né? Mais algo assim que se tiver, ok, mas se não tiver, melhor não ter. Vamos ver se alguém muda a opinião aí. Vamos lá, vamos então ao próximo. O Elber Martins, o que disse? Hoje sou presbiteriano e por consequência concordo com o Thiago. Só que gostaria de ver a dança usado fora da igreja, como outras artes, como elemento evangelístico. Temos ampla cultura de meios de evangelização. O que penso é que outras culturas, como a africana, expressões culturais são essenciais para o culto e não podem ser arrancadas deles pelos missionários que não estão ali para mudar a cultura. Mas concordo com o Thiago, o Brasil já devia ser maduro o suficiente para entender que dança não é elemento de culto. Essa invasão de dança é um achismo de muitas lideranças de achar que o evangelho precisa de algo a mais para ser transmitido. Olha só, os ouvintes do Pelo Amor de Deus, a maioria não é muito favorável à dança aí, né? Mas nós temos mais, Dandeco, hoje. Temos milhares de feedbacks para ler. Quem é o próximo? Agora esse aqui é um super feedback, né? Vou até sentar para ler. Do Vini Super Silva. Ele é lá dos Super Crentes aí. Depois nós vamos fazer o jabá deles aí. Fala aí. Olá, pessoal do PDD. Resolvi sair do anonimato. Já ouvi vários episódios, sou assinante do feed, mas não sou muito de comentário. Porém, hoje estou duplamente motivado. Sabe quem é esse, Dandeco? Eu vou entregar. Entrega. Esse é o Vinícius lá do falecido Alerta Crucial, muito tempo atrás, né, que existiu. Inclusive, foi o primeiro podcast que eu gravei que não era Pelo Amor de Deus, veja só. Uau! Veja só, e ele está voltando aí o que ele disse, então. Em primeiro lugar, devo dizer, muito bom episódio. Concordo. Uma abordagem leve de um assunto complicado. Eu me alinho mais com o posicionamento do Ed e do Thiago, mas deve-se levar em conta a questão cultural muito bem lembrada pelo Josisley. Eu faço parte do grupo que nunca foi edificado ao ver uma apresentação de dança, exatamente pela subjetividade do que cada gesto representa. Acho importante nos lembrarmos do que significa o culto. Cultuar a quem? Quem é o centro do culto? Eu ou Deus? Se sou eu, então vale tudo o que me agrada. Com certeza, um culto agradável a mim teria porções de batatinha frita sendo servida entre as músicas e antes da palavra. Porém, se o culto é para Deus, tenho que saber o que o agrada. Nem sempre o que me agrada pode fazer parte de um culto para Deus. Óbvio que usei um exemplo meio extremo para diferenciar o que me agrada e o que agrada a Deus. Porém, temos na Bíblia um exemplo que creio ser mais válido. Caim e Abel, cada um ofereceu algo a Deus. Ambos eram sacrifícios, porém, Deus só recebeu o de Abel. Isso nos mostra que não é porque estamos oferecendo
que Deus está recebendo. Apesar disso, quero me manter no clima leve do episódio e dizer que não acho a dança algo errado, mas algo que é inapropriado para o culto. Respeito muito quem pensa diferente, claro, mas esta é a minha posição. E agora vamos para o segundo lugar. Gostaria de fazer um jabá do meu site, com a permissão da direção do PDD. Tá permitido, então vamos lá. É, o supercrentes.com. Ali, ó, link no post. Estamos com 3 projetos de podcast. 2 já lançados e um que sairá em alguns dias. Não são podcasts estilo bate-papo, coisa e tal, formato que é mais conhecido. Mas são um em estilo dramatizado, outro em estilo de rádio, com notícias e personagens bizarros, e o terceiro, que está para sair, em formato de narrativa, contando a história da igreja. Quem quiser conferir, segue o link no post. Mais uma vez, parabéns pelo site, pelo podcast, pelo assunto e pela forma como o mesmo foi tratado. Abraços! Muito obrigado. O feedback, assim como o podcast foi bizarro. Não foi bizarrésimo, não. Que isso. Bizarro, né? Mas temos mais um aí do time que, né, acha que talvez não precisaria das danças, né? Então, acho que a galera aí que escuta, pelo amor de Deus, é uma galera mais conservadora, né? Uma galera mais tradicional, assim, um pessoal, assim, mais estrogonoficamente sensível. Sim, né? Batráquios. Temos ouvintes, né, inoxidáveis, que tem brilho, e também temos ouvintes que merecem o respeito tecnológico. E por esses respeitos nós vamos indicar. Então vamos indicações! Vamos lá. Os Piacast, episódio 5, Missões Haiti. Isso aí, inclusive o pessoal dos Piacast aí comentando aí no podcast, né, mas aí a indicação porque esse episódio ficou muito bom, né, não só pela questão das missões, né, mas pela questão da gente saber também como que é lá a vida no Haiti, né, às vezes a gente fica pensando e falando coisas que a gente nem sabe, né, a gente fica... É verdade. Falando coisas que a gente nem conhece, né, entendeu? Então, aí fica a dica, fica aí o link do post. Veja só. Então é isso, né, Dandeco? Por hoje é só, isso aí, pessoal. Temos 100% dos feedbacks, né? Como sempre, não deixamos um para trás. Veja só, porque, né, nós somos que nem uma equipe, né, de elite, né, que nós não deixamos os nossos feedbackadores oficiais, profissionais e os iniciantes para trás, né? Comovente. Então tá, até mais. É isso aí, pessoal, até mais. Tudo de Deus.